Você tentou seguir sozinho, mas a estrada só feriu. Corações cansados gritam, mas é um pai que nunca partiu. Nos becos da tua alma ele te chama pelo nome. Mesmo morto em teus pecados, o amor dele ainda te consome. Essa palavra se cumpre agora. Deus te dá vida de novo. O tempo de arrependimento chegou. O céu está pronto. E a brotar Jesus, volta pra casa. Os braços do Pai ainda estão abertos. É madrugada, mas a luz te abraça. O perdão dele é maior que os desertos. Volta pra Jesus, não tenha medo. Você não está, nunca esteve sozinho. Ouça a palavra que vem do alto, prometendo refrigério no caminho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Lágrimas não assustam o Senhor. Ele vê teu pranto como semente, e teu passado Ele apagou com amor. Escreve tua história de forma diferente. Se ouvires hoje a sua voz, não endureça o teu coração. Já corre ao teu encontro com festa e restauração. Volta pra Jesus, volta pra casa. O tempo da graça ainda está de pé. É madrugada, mas a esperança vai nascer contigo em fé. Você não está sozinho, ainda há tempo, volte pra casa. Volte pra Jesus. Amigos ouvintes, bom dia. Que a bênção do Senhor esteja com você, com a sua casa e com a sua família. Aqui quem vos fala é o pastor João Batista Sabino, o seu amigo das madrugadas, aquele que todo dia está com você, orando e buscando a presença de Deus. Você sabe que o nosso Senhor, quando esteve nessa terra, Ele deixou os seus servos para que pregassem todo o seu bem e toda a sua verdade. E eu tenho feito esse trabalho, que é o trabalho da minha vida, que é o trabalho do meu coração, chegar até onde você tem o seu rádio ligado, a sua mídia ligada, sempre cheio de fé e de temor pelo nome e pela palavra do Senhor. E para mim é uma honra servir o Senhor, servir o seu chamado, para que possamos anunciar essa mensagem tão maravilhosa e tão poderosa, que transformou milhares, milhões de vidas, foram transformadas pela mensagem de Jesus. A palavra de Deus diz que o Evangelho, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós cremos na palavra de Deus, então nós somos salvos, não é? Nós vemos que quando o Senhor Jesus Cristo esteve nessa terra, Ele teve muitos encontros que foram registrados para que nós possamos, por meio deles, entender como Deus age no coração do homem.
E certa feita, Jesus passando, havia então uma multidão muito grande, muito crescente. Daí Jesus, ele parou para conversar com algumas pessoas, representando cada um de nós e cada um do estágio de pecados, muitas vezes, que nos assolam e aprofundam a nossa alma. E numa das caminhadas que Jesus estava fazendo, rodeado de multidão, um certo cobrador de imposto, chamado Zaqueu, ele era de baixa estatura, era de pequena estatura, e ele gostaria muito de ver Jesus, ele queria muito conhecer Jesus, e por causa da sua pequena estatura e da grande multidão que vinha, ele subiu numa figueira chamada sicômoro, ou uma figueira brava, uma figueira que não produz figos, para ver Jesus. E naquele tumulto, crianças correndo, gente gritando, gente seguindo Jesus, animais, homens passando, homens vindo, os discípulos protegendo Jesus, fazendo a cobertura. Mas de repente Jesus para debaixo de uma árvore e assusta os discípulos. Os discípulos ficam pensando: o que será que tem gente por todos os lados, tem gente em cima dos muros, vamos dizer assim, em cima das árvores, e querendo ver Jesus, querendo ter uma vista privilegiada. E Jesus então parou debaixo daquela figueira brava e chamou pelo nome e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém pousar na sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Jesus parou e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém pousar na sua casa. Você vê que coisa maravilhosa quando nós temos um Deus que nos conhece pelo nome. Um Deus que chama a gente pelo nome, que não somos impessoais. Você vê que Jesus, em toda a palavra de Deus, nunca perguntou a nome de ninguém, porque ele já sabia, porque ele é o Deus da nossa vida, é o Deus que conhece todo o nosso pensamento, toda a nossa vida. Deus conhece toda a nossa história. E olha, e ele disse: Zaqueu, desce depressa. Mas como que Jesus sabia que ele era Zaqueu? Nós sabemos que Jesus é Deus, não é que era Deus. Jesus é Deus e ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus gostoso. E Jesus disse: hoje convém pousar na tua casa. E aí Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus, e foi aquela alegria toda. E passou Jesus a noite naquela casa, e Zaqueu ficou com o seu coração cheio de gozo, cheio de alegria, cheio de amor, porque ele estava recebendo na sua casa a vida. Você já imaginou, meus irmãos, Deus chegando até nós e dizendo: vou passar hoje à noite na sua casa? Que privilégio! O dono do mundo entrando no nosso casebre, na nossa casa. E Zaqueu tinha uma casa considerável, porque ele era muito rico, ele era muito poderoso, Ele era um judeu que cobrava impostos dos judeus, e ele enganava, ele subtraía para si, o dinheiro dos impostos, e então ele forjava os impostos, ele cobrava muitas vezes mais, até 4 vezes mais do que realmente a pessoa deveria pagar, e ele embolsava esse dinheiro, Então aí ele era um cobrador injusto, ele era um ladrão, porque ele roubava as pessoas, Mas aí então Jesus vem até ele e diz: hoje convém pousar na sua casa. E aí Zaqueu desceu
gostoso e recebeu Jesus. E aí muitos, os críticos, né, que dizem, mas se esse fosse Deus, se ele fosse realmente, se ele tivesse realmente o discernimento, ele saberia que esse é um ladrão, ele saberia que esse é desonesto, né? Olha lá, está bebendo vinho com os pecadores, né? Está comendo na casa dos ladrões. Como é que pode pousar na casa dele? Tem tantas casas que ele poderia estar. Não, mas ele está na casa de Zaqueu? Não pode, Jesus não pode fazer isso, isso é duvidoso, isso quebrou toda a minha confiança. E assim era muita conversa fiada, mas Jesus, como sempre disse, né, como sempre ele falava, né, eu não vim para os sãos, né, eu vim para aqueles que estão enfermos, né. Eu vim a fim de que aqueles que estão vendo não vejam, e eu vim para aqueles que estão cegos passem a ver, né? Então aqueles que estão na escuridão do pecado vai encontrar em Jesus a luz, vai encontrar em Jesus a salvação. Mas aqueles que são presunçosos, né? Aqueles que são arrogantes, aqueles que se acham limpos, né? Purificados, e esses que se acham que enxergam, não vão entender, vão estar nas trevas, né? E Jesus desceu, e Zaqueu desceu, aliás, e encontrou Jesus, entraram, aquela noite foi uma festa, certamente serviu um jantar para Jesus, lavou os pés de Jesus, mandou os servos lavar, fez uma refeição gostosa ali com Jesus, e ele esperava que Jesus desse um sermão. Falou, olha, Jesus vai falar de mim, vai revelar. Jesus vai revelar que eu roubo. Jesus vai revelar a qualquer momento aí. Jesus é profeta, ele já soube o meu nome, já me chamou de Zaqueu. Eu nem falei para ele, nunca ouvi, não o conhecia, só ouvia falar. Ele já acertou meu nome. Quanto mais a minha situação humana, a minha situação aqui, o segredo que eu roubo, o segredo que eu minto. E aí então Zaqueu esperava, em meia conversa, Jesus jogar na cara dele que ele era um ladrão, que ele não era justo, que ele não era digno. Mas foi passando as horas, foi dando 8 horas da noite, foi dando 10 horas, e chegou a hora de dormir, e dormiram, e nada, e conversaram de tudo e sobre tudo, mas Jesus em nenhum momento abriu a boca para falar a palavra ladrão, para falar que ele não era isso, que ele não podia, que ele não estava certo, que ele estava errado. Jesus ali, certamente tem uma lareira, né, ali do lado da lareira, uma boa cadeira, Zaqueu também do outro lado, Jesus olhando para ele olhando para Jesus, e Jesus jamais falou palavra alguma, e dormir aquela noite naquela casa. E Zaqueu se sentiu tão honrado, Zaqueu se sentiu tão assim feliz, tão escolhido, tão premiado, aquele que ele não conhecia, no primeiro encontro já vai pousar na casa dele. Meu Deus, Zaqueu estava com o coração transbordante, e Zaqueu já mandou os seus empregados, olha, eu quero o melhor café da manhã. Jesus vai acordar e eu quero o melhor café da manhã. Vamos. E aí todo aquele pessoal, aqueles servos prepararam para Jesus o melhor café da manhã, e Jesus não tinha falado nada de dinheiro, Jesus não falou nada de pecado, de inferno, Jesus não falou nada de Satanás, de demônio, Jesus não falou nada né? Jesus estava ali, presença de Deus naquele lugar. Zaqueu, constrangido, disse: Senhor, eu quero dizer para o Senhor se eu roubei alguém. E ele roubou, é claro. Eu quero dizer se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém.
eu quero devolver 4 vezes mais o que eu roubei. E falou isso para Jesus, e Jesus também, a única resposta de Jesus falou assim: hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão, né? Hoje, por causa dessa palavra, por causa dessa atitude, por causa dessa mentalidade, por causa dessa mudança, dessa conversão, por causa desse arrependimento, então hoje entrou salvação nessa casa. Quer dizer, não na casa física de Zaqueu, mas no coração de Zaqueu entrou a salvação, não é? Então a presença de Deus, o Senhor vem para ter um encontro conosco, o Senhor vem para estar conosco, o Senhor vem para fazer uma ceia conosco. Em Apocalipse, em uma das igrejas, uma das cartas da igreja, o Senhor disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa mais linda. Olha que Deus maravilhoso, que sabe o seu nome, que sabe a sua vida, que sabe os detalhes que você tem passado. Deus sabe os detalhes que você tem vivido. E com certeza Ele a presença dEle vai trazer a consciência das coisas que você tem feito, das coisas que você tem praticado. A presença de Deus, a palavra de Deus, não é? Ela por si só, ela traz a revelação. Ela é como um espelho. O Senhor é como um espelho que quando nós olhamos, que quando nós estamos atentos a ela, então o Senhor revela o seu amor e revela o nosso estado, o nosso caráter. Zaqueu sabia que ele não era justo, mas por que esse homem está pousando na minha casa? Por que esse homem me escolheu? Por que esse homem escolheu a minha casa se eu sou um ladrão, se eu sou um pecador, se eu sou um miserável? Mas aquela noite com Zaqueu mudou a vida de Zaqueu, fez Zaqueu se converter e devolver, parar de roubar e parar de mentir, de enganar, e aqueles que ele enganou, ele foi devolvendo, e as pessoas depois disseram realmente: este também é filho de Abraão. Olha que coisa santa, que coisa maravilhosa. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, quando nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, e permitimos que Jesus entre, então nos revelado a nossa situação pecaminosa, para que a gente possa largar esses pecados, para que a gente possa ter nojo, para que a gente possa vomitar para fora todas essas situações que nos afastam de Deus. Deus veio buscar a ovelha perdida. Zaqueu era uma ovelha perdida de Israel, não é? E Jesus veio buscá-lo. Então, aquilo que a lei não podia fazer, aquilo que a religião não podia fazer, aquilo que o sumo sacerdote não podia fazer, aquilo que os levitas não podiam fazer, né? Aquilo que o sinédrio não podia fazer, né? Porque eles iam julgar com base na lei, com base nos méritos, com base se ele dava oferta, com base que se ele dava muitos sacrifícios para a igreja, muito dinheiro para a igreja. Então ele era julgado assim: ele é bom se ele dá muito dinheiro, ele é bom se ele atende as viúvas, os órfãos, né? Se ele faz muitas obras de caridade, então Deus é com ele. Olha só, aquele homem é um homem de Deus, porque nós estamos vendo que ele faz muitas obras, nós estamos vendo que ele pratica a caridade, né? Mas dentro o coração, muitas vezes é o coração de rapina, de ave de rapina. E nós
Quer dizer, que o coração de pessoas assim que comem, né? Que estão esperando, a ave de rapina está esperando o animal cair, né? Porque ela não quer, a ave de rapina não quer fazer força nenhuma, a ave de rapina não quer lutar com o animalzinho que está morrendo. Não, a gente vai morrer já, daqui a pouco, ela está doente, ela já está mancando, olha lá, está mancando, olha lá, o animal caiu, olha, vamos descer, já vamos descendo, olhando, ainda está respirando, vamos esperar um pouquinho, calma, o animal está morrendo. E aí a hora que o animal fecha os olhos, os urubus começam a comer, picar a carne, rasgar o couro com seus bicos, né? E comer a carne, chupar o sangue, e assim são os animais de rapina. E eles não querem ajudar, eles querem tirar proveito da situação, né? O que eu vou ganhar com isso? As pessoas, elas estão cheias de pecados, de sujeira, os seus corações estão cheios de iniquidade, de maldade, de impureza, de coisas que não agradam a Deus. E nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, não é sermos alguém limpo, alguém que tenha o coração lavado pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós quisermos entrar pelas portas no céu, nós precisamos ter o coração lavado e limpo pela palavra de Deus, né? E pelo sangue de Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus, aceitar que Jesus tomou o nosso lugar na cruz. A cruz não era para Jesus, mas ele veio e tomou o meu e o seu lugar e morreu por nós naquela cruz. Aquele que não merecia a morte, morreu. Aquele que não merecia ser cuspido, aquele que não merecia ser judiado, injuriado, foi judiado, foi injuriado, foi pisado, foi maltratado por causa dos meus pecados e dos seus pecados. E agora que somos chamados à consciência, agora que a nossa consciência acordou, que estamos vivos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, agora que o Senhor nos acordou, nós temos consciência de que nós estávamos andando em delitos, em pecados, em porcarrices, em chorcarrices, né? E nosso destino era a morte, nosso destino era as trevas, nosso destino era a morte eterna. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida eterna. Por isso, nós precisamos aproveitar essa oportunidade de estar com Ele. Hoje, você que está me ouvindo, hoje você que está prestando atenção na história de Zaqueu, hoje você que está vendo que Jesus está mais uma vez batendo no seu coração, Jesus está batendo, olha, eu quero entrar na sua casa, eu quero pousar na sua casa hoje, eu quero parar ali, eu quero fazer uma parada ali na sua casa, porque tem algo importante para ser cuidado na sua vida, tem algo importante para ser resolvido na sua vida, na sua casa e na sua família. Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus santo que pode resolver todas as coisas. Deus pode, se você aceitar que Ele entre na sua vida, que Ele entre no seu coração, que Ele entre na sua casa, Ele vai pôr em ordem, Ele vai começar o processo da cura, Ele vai começar o processo das bênçãos, Ele vai começar a endireitar as veredas, Ele vai começar a limpar, a separar todas as nojeiras, e o que é ruim vai ser queimado, vai ser lançado fora, e vai começar o processo de purificação, não é? Ele vai começar o processo de purificação e nós vamos começar a consagrar-se, a separar-se para Deus, e aí a palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos santificando para nos tornarmos santos, separados, para nos tornarmos também homens justos, para a glória de Deus, para glorificarmos o Senhor,
para que os nossos lábios não tenham mentiras, para que os nossos lábios sejam fiéis, para que os nossos lábios louvem e glorifiquem o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos buscar a presença de Deus? Então vamos agora falar com esse Deus maravilhoso, falar com esse Deus santo que nos dá força, que nos visita e que nos ama no nome de Jesus Todo-Poderoso. Pai querido e Pai Santo Todo-Poderoso, é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que chegamos agora até a Sua presença para dar-te, Senhor, o louvor, a honra e a glória. Oh, meu Deus, como tem sido bom nós termos esse momento de reflexão espiritual. Como eu sempre digo, cada programa que começa, Senhor amado, é o nosso bordão, esse momento de reflexão espiritual, onde nós paramos para pensar na Sua palavra, onde nós paramos para aprender com ela e sairmos então renovados, e sairmos então abençoados, batizados, Senhor amado, com Teu Espírito, para que possamos, Senhor amado, termos olhos para ver, ouvidos para ouvir. Pai querido, entra na nossa casa sim, faz com nós morada, ceia conosco, Senhor, e aquilo que está errado, aquilo que nós estamos fazendo, que envergonha, aquilo que estamos fazendo às escondidas, aquilo que estamos fazendo que só a nossa consciência sabe, aquilo, Senhor amado, que nós não temos força para mudar, que a partir da Sua visita, a partir da Sua presença, nós possamos então agora converter os nossos caminhos, pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu sangue, nós possamos tomar vestes limpas, deixarmos as vestes rotas e manchadas de pecado, manchadas de ira, manchadas de engano. Senhor amado, muitas vezes os nossos pés, as nossas mãos, são mãos de ódio, são mãos de sangue, que são mãos de briga, são línguas e bocas de pessoas violentas que defamam as outras, e nós xingamos, e nós muitas vezes temos palavras pesadas para falar de alguém ou de alguma situação, de algum governo, de alguém. Infelizmente nós muitas vezes usamos ou deixamos que a nossa boca seja usada pelo inimigo. Muitas vezes nosso corpo, nossa expressão, nossos pensamentos, a nossa falta de paciência, a nossa falta de carinho, de amor para com as pessoas e às vezes até para com os nossos animais, a nossa impaciência. Nos perdoa de nossos pecados, Pai. Nos lava de toda injustiça, nos lava de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Pai, por favor, tenha misericórdia de nós, Pai. Por favor, entra na nossa casa e restaura o nosso relacionamento com o Senhor. E a partir desse relacionamento restaurado contigo, me ajude também a restaurar o relacionamento com as pessoas que eu roubei, que eu defraudei, que eu menti, que eu enganei. Senhor, tenha misericórdia do meu coração. Tira de mim a ira, tira de mim a vingança, o ódio. Muitas são as pessoas que querem se comparar, e muitas vezes nós também queremos ficar em comparação com a pessoa, e há uma guerra oculta entre nós e alguém que talvez queira ser melhor do que nós, ou quer mostrar a nossa ruindade. Há pessoas que querem mostrar que nós não somos bons. Nós sabemos que não somos bons. Nós sabemos, como Zaqueu, muitos sabiam que Zaqueu era ladrão, muitos sabiam que Zaqueu era desonesto, era injusto, era um homem que não merecia realmente receber um profeta na sua casa, e era um homem que era para ser desprezado, não para ser honrado, mas o Senhor escolheu honrá-lo, o Senhor escolheu passar na casa dele, porque no outro dia ele iria estar transformado pelo seu poder, pela sua presença, pela sua bondade. O Senhor não o julgou, o Senhor não o desprezou, e ele então tomou uma atitude maravilhosa de devolver o que tinha roubado e de parar com essa vida pecaminosa. Obrigado, Senhor. Eu também quero
ser visitado. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, no meu coração, na minha mente, Pai, e me restaure, me ajude a ter a visão clara do que eu tenho feito e daquilo que principalmente não tem te agradado, para que eu possa voltar para trás, converter meu coração, mudar a minha rota, entrar em sintonia contigo e com teu Espírito e ser uma bênção para as pessoas, não um defraudador, não um enganador, um mentiroso, não um ladrão, não um aproveitador, mas alguém, Senhor amado, que vai ajudar os pobres, as viúvas, alguém que vai ser uma bênção na tua casa e para a sociedade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos muito felizes de podermos estar nessa madrugada e nas demais madrugadas que já passamos e que vamos enfrentar à frente. Deus sabe todas as coisas e Ele proverá para nós aquilo que nós temos de necessidade. E também proverá para você, para a sua vida, né? Para a sua casa, como eu sempre digo, para a sua família. Entregue toda a sua vida na mão de Deus e você verá coisas grandes e maravilhosas em nome de Jesus. Vamos ouvir uma linda canção e amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário para falarmos das coisas do alto, das coisas de Deus. Um abraço do pastor João Batista Sabino, o seu amigo das madrugadas. Você tentou seguir sozinho, mas a estrada só feriu. Corações cansados gritam, mas há um pai que nunca partiu. Nos becos da tua alma, ele te chama pelo nome. Mesmo morto em teus pecados, o amor dele ainda te consome. E a vós, outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Essa palavra se cumpre agora. Deus te dá vida de novo. O tempo de arrependimento chegou. O céu está pronto e abre o renovo. Volta pra Jesus, volta pra casa. Os braços do Pai ainda estão abertos. É madrugada, mas a luz te abraça. O perdão dele é maior que os desertos. Volta pra Jesus, não tenha medo. Você não está, nunca esteve sozinho. Ouça a palavra que vem do alto, prometendo refrigério no caminho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Lágrimas não assustam o Senhor. Ele vê teu pranto como semente. Teu passado Ele apagou com amor. Escreve tua história de forma diferente. Se ouvires hoje a sua voz, não endureça o teu coração. O Pai já corre ao teu encontro, com festa e restauração. E volta pra Jesus,
contigo em fé. Você não está sozinho, ainda há tempo. Volte pra casa.